Pra época era muito profissional, cara. A gente ensaiava todo dia, né? E aí a gente começou a fazer, e fazer na raça, cara. Em 82, 81 eu já ouvia Black Sabbath e Dio. E aí logo depois chegou o Sodom e chegou o Venom. E cada vez foi ficando mais extremo, né? Foi aparecendo as bandas mais extremas ainda. Na época era bem extremo Slayer. Na época era bem extremo isso aí. O Exodus e Slayer ao vivo, né? Combate Tour. Combate Tour, Venom, Exodus e Slayer. Aí a gente ficava todo mundo sentado lá, ninguém comprava nada, ficava só assistindo os vídeos e vendo os discos novos que saíam, trocava disco com outro, trocava fita com outro, aquele negócio todo lá. E eu vim de São Paulo e caí de paraquedas lá na Cogumelo. E quem frequentava lá era o Holocausto, o pessoal do Sepultura, o pessoal do Overdose ia lá também, muito, né? O pessoal do Mutilator, Sarcófago. O Sarcófago me chamou para tocar, aí encontraram comigo lá na Cogumelo e me chamaram para fazer um teste lá. E na época quem era o baterista era o Dudu, aí o Dudu saiu e eu entrei. Fiz o teste, passei, gostaram. Aí ficamos tocando, demos muito show e acabou, muito show mesmo. Até aquele Henry já estava quase todo composto já, eu tocava ele, aquele disco, parece ser um disco pirata ao vivo aí, que já tem, que era o show de Itaúna, onde a gente ia tocar a música do Henry, tocava as músicas do Alfernoz 1. E aí acabou gravando o Alfernoz 1, né? Foi aí que eu conheci mais assim, mais de perto o pessoal do Holocausto. Aliás, eu pulei pro Holocausto porque tinha interesse musical maior. Tinha mais familiaridade com o tipo de som que eles faziam. E acabou vindo pro Holocausto e fiquei bastante tempo no Holocausto. E foi onde que realmente eu consegui desenvolver mais musicalmente, né? Até pelo estilo da música do War Metal, assim, fica mais tranquilo de você desenvolver outras partes que eu não consegui desenvolver no Sarcófago. Essa lenda me engana do War Metal, Holocausto! O Holocausto tinha um pouco mais de outras oportunidades de mostrar outras habilidades na bateria, né?
do Holocausto eu fui pro Mutilator, né? Depois do Mutilator, eu acabei saindo disso e fiquei dando aula. Eu sempre dei aula de bateria. Nesse período todo a gente conversava muito por telefone, o Rodrigo sempre me ligou aí esse período todo. Aliás, tenho muito respeito por eles, pela honestidade deles aí nesse período todo. E acabam me chamando de volta, né, pra tocar. E, cara, não mudou nada nossa amizade aí, 30 anos de amizade, de ideias que combinam, né? A volta do Armandinho se deu porque eu estava querendo montar uma outra banda. Por causa das divergências no local, você estava ficando um pouco já perdendo o tesão. A verdade, grande verdade é essa, né, que tem que ser dito. Então, o Rodrigo comentou que o Armandinho o Rodrigo tinha o contato do Armandinho, entrei em contato com o Armandinho e falou: Armandinho, eu tô querendo montar uma outra banda, um projeto, você quer encontrar comigo? A ideia inicial seria o Ricardo Mutilator no baixo, o Casito do Tirano no vocal, eu na guitarra e o Armandinho na bateria. Sim. A banda é Birrell, né, já até gravou o disco aí, vai sair em breve por aí. E depois que eu conversei com o Armandinho e vi que ele estava disponível no final de semana, fui ao banheiro e falei: cara, eu vou voltar lá na mesa e falar com ele, você não quer voltar pro local, porque o nosso baterista já tinha falado que ia sair em dezembro da banda. Só que o nosso baterista queria dar o último show e ainda queria gravar o último disco. A gente achou que não era uma coisa interessante, profissionalmente falando, e nem financeiramente também. Quando eu voltei, eu perguntei para ele: Armandinho, você não tem, já que você está disponível no final de semana, você não gostaria de voltar pro local? Eu falei: pô, velho, tudo que eu mais queria. Eu voltei lá no banheiro, bicho, quase chorando, falei com o Rodrigo, de repente, Rodrigo, você não acredita que tá acontecendo, não, cara? Fica bêbado, né? A Armandinho vai voltar pra banda, cara. Que isso, Valé, que isso, cara? Mas foi bicho, a história tá repetindo, porque primeiro a gente juntou a formação da Warfare Noise, né, que é a primeira, né? Aliás, não é a primeira, assim, né? A primeira realmente era com o Marco Antônio, que faleceu, né? Aí o Anderson entrou, que era um amigo nosso, né? E isso também foi o Valério que... Se deve ao Valério entrar no Anderson. Ele falou assim: esse cara ele canta pra caralho e toca também. E era da turma, né? Era uma turma do bairro, né? A gente era ali do Santo André, né? Que é periferia de Belo Horizonte, Santo André é Bonfim, né? E tal. E aí a gente teve a oportunidade, depois de muito tempo, de juntar essa primeira formação, que foi o grande recomeço, assim, da banda, né? E outra coisa mais louca é justamente o baterista ter saído e entrado o Armando, que é o baterista do Extermínio, né? Que é assim, é como se estivesse revivendo tudo, né, cara? Mas é um momento mais do que especial que a gente está vivendo, né? De poder reviver e tocar, cara, e trazer assim, mais do que fazer um revival, é trazer alguma coisa relevante, sacou? Mesmo não tinha nada, né, cara? A gente era todo mundo fudido aqui, né, cara? Existia uma cena roqueira na cidade, né? Que tinha o Tropa de Choque, Reis e Tropa de Choque, né? Tinha o Vigor e Com, Serpente, né? Tinha essa galera assim, né? E a gente era roqueiro, né? Aí veio o Kiss aqui, tocar aqui, né? Todo mundo já ficou assim, né? Pesado pra caralho e tal. Quando começou a surgir essas referências de som mais extremo, igual o Armando falou,
O pessoal daqui, cara, se identificou pra caralho, porque uma criação muito rígida, né? Um estado religioso, ainda tinha aquela época de repressão policial, né? Do jovem, porra, era foda. Eu lembro que eu tinha uma carteirinha, cara, de amigo da PM. Aí, cara, eu comecei a sair de casa com 14 anos, assim, tomar cachaça, essas paradas, ir pra noite, assim. Primeira vez que eu fui levar... levei uma dura da polícia, mostrei a carteirinha pro cara já me deu uma na orelha, aí todo mundo era revoltado, bicho. E aí se identificou com esse som pesado e todo mundo começou a fazer um som extremo, né, cara? Aí veio o Overdose, né? O Overdose era porrada, era heavy metal, assim, meio foda. Aí tinha o pessoal de fora, né, Vulcano, que começou a chegar os discos, né? E aí bateu pra caramba, a gente ouviu aquele live pra caralho, né? O Dorsal também, do Rio, né, que era aquele com Metamorfose. Então a gente se identificou com as coisas mais porrada, né, bicho? E aí, Ratos de Porão. O Ratos de Porão também. E aí a gente começou a fazer, e fazer na raça, cara. E essa coisa de fazer dessa forma, não pode ser aquele primor de técnica assim, mas era muito de dentro, assim, era muito verdadeiro. Então todas essas bandas, o Sarcófago, o Holocausto, o Sepultura, o Mutilei, por isso que chama muita atenção, cara. Que é uma forma diferente de tocar, sabe? E pra com muita época, garra, né? E pra época era muito profissional, cara. A gente Muito, ensaiava todo sim, dia, sim, né? sim. Em outros lugares tinha muita gente que escutava, tinha muito público. E aqui foi uma febre de banda, todo mundo tinha uma banda, cara. Entendeu? Todo mundo tinha uma banda. Tinham várias bandas, né? Assim, e encontrava e era assim, entendeu? E era bacana isso aí, entendeu? De ter várias bandas, todo sábado tinha ensaio de uma banda, aí um ia visitar no ensaio do outro pra ver a banda como é que era, entendeu? Pra conhecer o som. Eu não sei, o negócio foi muito grande, eu não sei se o pessoal naquela época não visualizou que era tão grande o movimento, entendeu? E realmente era muito bacana na época, né? Na minha humilde opinião, eu acho o seguinte, que se não fosse a Cogumelo, nós não teríamos nada. Não tinha. Não tinha, né? Eles, na época não tinha ninguém, eles acreditavam. Tinha alguns nos ensaios dos outros, umas 30, 40 pessoas num show, em alguns ginásios por aí, e eles foram que realmente estenderam a mão na época pra gente e acreditaram na gente, entendeu? Então assim, eles têm esse valor do pioneirismo nisso aí, entendeu? Ajudou muito. E eles são fortes na distribuição, né? Então foi pra tudo quanto é lugar esse negócio aí, né? E o estúdio foi assim, uma coisa sensacional, aquela modernidade para a época, aquela, sabe, o aquário do estúdio, aquelas mesas, 8 canais, que pra gente era gigantesca. E o som que a gente ouviu depois da gravação, aquele som, a sonzeira que a gente, sabe, até assustou. Então tudo é novidade. Assim, aquilo fez a gente pensar, assim, sonhar
né, assim, crescimento, né? Mas não assim, em relação ao profissionalismo mesmo. A gente pensava em crescer naturalmente. E parece que a coisa iria dar sequência com o tempo, realmente, né? Na realidade, a gente não tinha muito contato com o instrumento musical, era uma coisa assim, muito rara, né? No máximo uma guitarra Janine, não sei o quê. Eu lembro que pra gente gravar, nós tínhamos que pedir a guitarra emprestada pro Silvinho, né? O Silvinho do Frix. Silvinho do Frix. Como eu não sabia solar e não sei solar até hoje, né? A gente não tinha muito contato, não tinha... Para afinar a guitarra, então, meu amigo, eu não sabia até hoje não sei afinar a guitarra. Até que realmente as pessoas falam que as músicas estão bem diferentes, algumas notas, porque a guitarra foi desafinando mesmo. E ninguém lembrou que tinha que afinar, ninguém acho que sabia muito bem que o processo desafinava e afinava, desafinava, afinava. Quando saiu a Warfare Noise, né, foi uma parada louca, assim, né? É uma coletânea muito forte, né? 4 bandas bem distintas, assim, cada um com o seu som e cada uma melhor que a outra, né, cara? Assim, o meu modo de ver é um marco, né, do metal aqui sul-americano, né? Assim, foi tudo uma coisa assim, uma sequência, né, de acontecimentos, né? O Cogumelo foi acreditando, né, e falou assim, não, então agora cada uma banda vai ter um disco seu próprio, né? Então, e aí falou assim, não, as 4 vão gravar, então quem vai gravar? Então todo mundo falou assim, todo mundo ficou meio com receio, né, da responsabilidade assim. A gente bateu a mão no peito e falou assim, a gente mesmo, ninguém quer, vamos embora pro negócio. E o Armando, ele tinha acabado de sair do sarcófago. O Nedson tinha saído, aí o Armando tinha acabado de entrar. Então, entre a gravação da Warfare e do Campo de Extermínio é pouquíssimo tempo, né, cara? Mas como ele falou, a gente ensaiava, a gente vivia a música, né? Era uma coisa diária, né, cara? Então a gente ensaiava todo dia, então a gente pegava as músicas, então a gente compôs esse disco e ensaiou e gravou e arranjou esse disco em pouquíssimo tempo, né? E aquela coisa da raça, né? Embora não tinha muita técnica, nem muita recurso de aparelhagem, a gente foi fazendo. E entramos em estúdio, cara. Fomos os primeiros a gravar o disco inteiro, né, cara? Que tá fazendo agora 31 anos, né? Então foi um momento também que a gente estava afiado. Foi a né? primeira vez que eu toquei uma bateria importada na minha vida. A gente tinha aquelas baterias Golpe, Pinguim, que era um troço terrível, né? Que eram uns badins Janine, né? Lembra? As guitarras Janine horrorosas. Não, e aí foi tudo, foi... Quando eu sentei numa bateria importada, eu falei, Pois é, isso aqui, bicho, sabe? porque assim, como o negócio começou a ferver, o próprio João Guimarães, que gravou a Warfare Noise, né, ele mesmo foi o técnico ali de som, junto com o Tarso, né, fizeram a Warfare Noise. Eles foram engenheiros de som, né. Ele começou a investir no estúdio, porque estava começando a pintar muita coisa. Então aí já é o primeiro disco da Cogumelo com 16 canais, é o Campo de Extermínio. E aí o cara colocou o Chico Neves para gravar. O Chico Neves é um produtor, cara, desses caras que gravou Clube da Esquina, Skank, Paralamas, e a gente foi gravar Campo de Extermínio com o cara. O cara não acreditava no som, bicho. O cara olhava assim, mas o que é isso que tá acontecendo, bicho? E aí a gente chegou estourando tudo, né, tocando 11, debulhando a bateria, e foi louco, cara. Foi a primeira vez que eu toquei num prato que fazia som, uns boom, Na lata, né? Tudo lata. uns pratos peixe, bateria, um boom, um pedal de boom, você batia e voltava, era levinho. E tava lá com esse pinguim que a gente usava, né, uns golpes, e tinha uma bola desse, tá, você lembra? Aquele negócio você tinha que fazer o triplo de ginástica para usar 2 booms, né? E uns pratos pareciam uns bongos, assim, né? Aí chegava no estúdio com a Ludwig, com uns pratos peixe, você não tô acreditando, né, bicho?
água. Tinha uma tradição dos bateristas de BH que os caras compravam os pratos na Marcato, que era uma loja de fanfarra, né, cara? E as caixas, os negócios também, era tudo instrumento de samba, cara. Os caras não tinham grana pra comprar uma bateria. Aí montando assim, pegando uma peça daqui, outra dali e tal. Aí prato de fanfarra. E os pratos sempre estouravam. Até hoje estoura de vez em quando. Mas, assim, o prato era muito. Não resistia nada as porradas que a gente tocava, entendeu? E então, putz, cara, foi a primeira vez que a gente foi lá, realmente tinha um som de prato, um som de. Tipo, sabe? Então esse Alfemã foi bacana, foi desse jeito, entendeu? Primeira vez que a gente realmente teve contato com o instrumento profissional. Né? Aí essa cena, né, cara, por ser tão forte, né, ela começou a chamar atenção no Brasil todo, né, cara, e no mundo também, né. Chegava carta da Finlândia, da Noruega, dos Estados Unidos, uns malucos, né, gostavam, e o pessoal também, né, do Brasil começou a chamar a gente pra tocar, né. Então tinha um circuito, assim, interior de São Paulo pra caramba, algumas bandas foram pro Rio, né. Brasília também tinha uma cena, né, cara? Então a gente começou a dar uma rodada, assim, também, né? E eram shows, assim, os shows a coisa que não sai da cabeça da gente, né, cara? Um momento muito especial, né? Porque você chegava num lugar, Presidente Prudente, Jundiaí, Santos, mas, porra, cidade tem porra nenhuma, né, cara? Chegava lá e tinha 400 maluco, bicho, os caras pulando, quebrando tudo. Você falou, puta que pariu, bicho, que loucura que é essa que está acontecendo. E os caras conheciam aquela coisa, né, cara? A pirataria rolava, né? Então, os caras faziam a fitinha lá, quem não tinha dinheiro com vinil, né? Fazia a fitinha espalhava, bicho, e era um mercado negro, era um underground muito louco, cara. Internet, né, Jesus? Exatamente. Essa geração aí de hoje. Fita e... Era carta, né, aliás? Carta. Em casa o carteiro chegou a perguntar por que chegava tanta carta lá em casa. O Holocausto, essa fase War Metal inicial, ela durou também muito pouco, né? Ela durou de final de 84, 85, né? Na verdade, efetivamente, até 87. Porque depois do Campo de Extermínio, a gente fez alguns shows de lançamento, né? Do disco. E logo em seguida o Armando saiu. Ele saiu por questões dele e tal. E a gente continuou fazendo o War Metal. Aí eu comecei a tocar bateria. E éramos nós três. Depois também a gente já tinha iniciado um processo de composição, né? De seguir com a banda e tal, mas aí o Valério saiu. E o Valério é o compositor da banda, né? Assim, é o que traz as bases, assim, e tal. E aí ficou só eu e o Anderson, assim. Então o Holocausto, a gente com a nossa vontade de continuar tocando, né? Continuamos, mas assim, tentamos até alguns outros guitarristas, outro pessoal assim, mas ninguém tocava da forma do Valério, assim, tão agressivamente e tal. Aí a gente falou assim, vamos continuar tocando, mas vamos fazer outro som que a gente gosta também. E foi outra onda, entendeu? Primeiro para um lado mais crossover e tal, e aí o Holocausto seguiu outros caminhos, assim, dentro da música pesada, né? O primeiro LP nosso, que foi LP, né, desse campo, os campos tênis era todo voltado à época da Segunda Guerra Mundial, então por temática foi o nazismo, aquele LP. Então a gente se mostrou, até visualmente, o LP, o som.
letras falando de guerra, Hitler, e o visual nosso também era assim. Ninguém entendeu que era apenas uma demonstração, uma apresentação de show, não apologia ao nazismo. A forma também que o Holocausto encontrou para chocar mesmo a sociedade, a humanidade, né? E a gente até recebeu uma carta lá do Rio de Janeiro da facção revolucionária nazista nos chamando para ingressar na causa deles. Aí a gente respondeu, falando que não tinha nada a ver, a gente não era nazista nem nada, a gente só estava relatando os fatos da humanidade para que cada vez mais as pessoas não esquecessem aquelas coisas que nós mesmos estamos causando, né, de degeneração da raça humana. E uma coisa importante, cara, de dizer assim, a gente não tem ideologia, não levanta bandeira nenhuma, saca? A gente retrata no som da gente, o War Metal, os horrores da guerra. Esse é o nosso papel, saca? É mostrar que é a pior coisa que o homem já fez na Terra. É a guerra. Né? E a gente retrata isso no nosso som. Aí a gente acabou, a banda foi para esses caminhos e tal, e acabou acabando. Depois voltamos de volta ao front, foi 2004, dia 18 de dezembro, nosso primeiro ensaio. 2004 e tal, 2004. Ensaiamos uma volta, assim, a gente até queria voltar com a formação inicial, né, e tal, meio que bateu na trave com o Madison, não deu certo, voltamos como trio, e foi um aprendizado também, que a gente lavou muita roupa suja, aprendeu de novo a lidar com uns com os outros, né? Com as diferenças. Mas também com o objetivo em comum, né? Que é o Holocausto. Exatamente. E assim, e tal, e depois terminou de novo. E aí sim, agora nessa retomada, que a gente conseguiu voltar com a formação original da Warfare Noise, que foi assim, a gente tocou muito no Brasil e começou a tocar fora. Aí tocamos na América do Sul, tocamos no Chile, no Peru, né? Tocamos no Brasil praticamente todo, assim, e conseguimos tocar na Alemanha, no festival lá da Nuclear Warnau, que é uma gravadora de metal extremo, né? E que foi, assim, foi um show catártico, assim, cara, de ver, assim, gente do mundo inteiro querendo ouvir aquilo que a gente ia tocar lá, sabe? Os caras conheciam todas as músicas, conheciam toda a história da banda, né? Então foi um momento muito especial. Então agora que a gente conseguiu tocar lá fora, né? Depois de tanto tempo. A gente já estava com um disco mais ou menos pronto, que é um disco até da época uma sequência do De Volta ao Front, né? Sim. Com algumas músicas, né? Só que a gente parou naquela época, retomou depois do War Metal Massacre, né?
e tivemos que parar de novo com a mudança de formação. E aí tem um ano que a gente está ensaiando esse disco, rearranjado, com novas músicas, novos arranjos e tudo mais. Quando a gente falou com a gravadora, com o cara lá, ele pediu assim, tem gente mandar para sacar como é que tá e tal. O cara endoidou, o cara falou assim, cara, vamos fazer uma demo antes disso, assim, vocês gravam no ensaio. Então vai sair uma demo agora, nós gravamos 4 músicas, gravada no ensaio, gravação tosca mesmo, sabe? O cara vai fazer umas fitas, vai fazer em fita mesmo. E há uma prévia que são as músicas desse disco, né? Esse disco está quase pronto, a gente já gravou ele todo, né? Os instrumentos, as vozes. Agora é só a fase mesmo de mixagem e dos arranjos de introdução, essas coisas assim, mas já está quase pronto, né? Então ele deve ser pro início do ano que vem, assim, né? E está saindo um disco ao vivo também, que é com essa formação, onde a gente tocou exatamente o Campo de Extermínio todo. Então esse disco é o Campo de Extermínio ao vivo. Não basta só a música também, né? Tem que ter tudo, né, cara? Tem que ter o fanzine, como tinha antes, tem que ter a mídia, tem que ter esses canais, tem que ter as pessoas que apoiam, né? Para você montar, para você ter uma cena forte, você tem que ter tudo isso, tem que ter o público interessado, né? Não basta só a música, né, cara? Tem que ter os Eduardos Berretes da vida, que acredita, né, nas bandas e lança, faz os lançamentos. Coniche, né, Nuclear Warnal. Tem que ter o suporte, né? É isso.